a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem-vindos à graça de Deus. Estamos no nosso quarto culto de hoje. O missionário já está na Argentina agora, que vai pregar para os irmãos lá, mas estará conosco na próxima semana. E Deus tem nos abençoado bastante, mostrado a sua graça, seu poder. E eu espero que um culto como este você abra o coração, ouça a palavra de Deus, receba da palavra de Deus aquilo que você está querendo, aquilo que você está buscando. E o bom que Ele é Deus. Para Ele não há impossível. A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deixa eu dar um recado só para quem está ao vivo agora, que o reverendo Tom Odell está lá com o André em campanhas lá em Minas Gerais. Hoje ele vai estar agora às 3 horas, pessoal de Ipatinga, na Igreja da Graça. Todo aqui que eu falar é Igreja da Graça. É a Igreja da Graça da cidade. Ipatinga agora às 3 da tarde. 7 horas da noite, Timóteo. Aí amanhã, segunda-feira, Tom Odell, não sei se você lembra dele, é neto de P.L. Osborne. Ele esteve conosco aqui a primeira vez, foi em 89. Dias 3, 10 e 17 de julho. Naquela época a nossa sede era na Praça da Sé, que é pequena, até hoje tem a igreja lá, mas era uma igreja pequena. Então nós alugamos um cinema aqui no Aroche e fizemos 3 cultos lá, 3, 10 e 17, foram 3 dias especiais, 3, 10 e 17 de julho de 89. Aí eu lembro até de uma irmã chamada Marlene, que vem aqui até hoje, ela senta de manhã aqui do meu lado direito, e ela tinha uma miopia grau 10. Para mim não existia grau 10, 10 era ceia completa, né? E ela disse, na hora da oração, ela tomou posse, e quando ela foi subindo as escadas, ela tem uma escada, ela disse que embaçou tudo de novo, pastor Jair. Ela disse, não vou perder a minha bênção, a bênção é minha, chegou em casa, e até hoje ela é curada, glória a Deus. Há quantos anos se passaram já, e ela continuou abençoada, em nome de Jesus, passou o quê? 28, vai fazer 29 anos, e Deus abençoa de maneira especial. Então é esse homem que está em grandes campanhas por aí. Depois ele vai estar hoje, então, hoje 3 horas de Ipatinga, depois Timóteo. Amanhã, 9 horas da manhã, Coronel Fabriciano, tudo na Igreja da Graça. Depois, 15 horas, Itabira, e João Morevate às 19h30. Na terça-feira, dia 23, Ponte Nova, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, Viçosa. Depois, 19h30, Ubá. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 24, Cataguases, 9 horas da manhã, 3 horas Leopoldina, 19h30 Juiz de Fora. Aí vai fazer depois, quinta-feira, dia 25, vai ser 9 horas Barbacena, 15 horas São João del Rei, 19h30 Lavras. Na sexta-feira, já dia 26, 9 horas da manhã, Varginha, 15 horas, Três Corações, 19h30 Caxambu, 27 no sábado, 9 horas São Lourenço, 15 horas Itajubá, 19h30 Pouso Alegre. E no domingo de manhã, 8 horas da manhã, Poços de Caldas. Aí à noite aqui, vai fazer em São Paulo, às 18 horas conosco. Amém? Então, é um grande homem de Deus. Vamos entrar aqui numa mensagem de só aqui, João 14,6. Todo cristão tem obrigação de conhecer esse versículo. João 14,6. É a nossa ferramenta para evangelismo. É esse João 3,16, né? São versículos chaves. João 14,6. Nós vamos ver o quê? Que a vida é maior do que a morte. Você tem medo da morte, você está enganado. Quem tem a vida não tem medo da morte. Diz assim, Jesus falando, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou a vida. Você vai por esse Brasil afora, eu viajo, né? Para tantos lugares, eu não tenho ido tanto, mas já fui em tantos lugares. E aí eu via lá escrito, Pantanal é vida. Amazonas é vida, Rio de Janeiro é vida. Não, Jesus disse, eu sou a vida. O artigo definido, não é a letrinha vogal A, não. O A aqui é o artigo definido, ele é a vida. Não tem vida fora dele. O pessoal pode dizer, não, a vida verdadeira é a vida em tal lugar. Não, a vida está nele, porque ele é a vida. E a pessoa que se envolve com ele não pode, ela não tem morte nela.
Morte é toda a natureza do diabo. Vamos entender o que é morte? Lembra lá de Romanos 6, 23? Romanos 6, 23. O que ele diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto muito de explicar isso aqui, que Jesus não tinha pecado, mas o meu pecado estava lá na cruz, o seu também. Então naquele dia Jesus tomou sobre si o salário do pecado, a morte. Ele então morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, ele se separou do Pai. Só que ele fez algo que eu não tinha condições de fazer, você também não tinha. O que ele fez? Apocalipse, capítulo 1, depois nós vamos voltar no Paulo ainda. Apocalipse 1, 18. Isso aqui é bonito, hein? Muito bonito. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 1, 18. E o que vive, fui morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte do inferno. Eu gosto muito quando o missionário cita essa mensagem, que ele diz que o diabo é tão derrotado e tão sem vergonha, que nem a chave da casa dele tem. Jesus, quando ressuscitou, tomou a chave do inferno e da morte. Meu irmãozinho, se você está com medo da morte, porque você não tem a vida ainda. Mas pastor, já não fique zangado comigo, não fique triste não, só estou despertando você. Você não pode ter medo da morte, porque você tem a vida, e a vida, ela é maior do que a morte, porque a vida venceu a morte, Jesus venceu a morte. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 aos Coríntios, lá do Romanos, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55, 56, podemos chegar até o 57. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus tirou o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então nós que aceitamos a Jesus, o pecado foi tirado. Nós temos em nós a vida, entenda, a vida eterna, a própria vida de Deus. Nós não temos que temer a morte, não temos que temer nada da morte, mas o caso é que às vezes as pessoas estão na igreja e elas não se envolvem com a vida. Eu falarei isso mais na segunda parte. A pessoa tem que ter a vida com a vida, pedir sempre a vida de Deus, a manifestação da vida de Deus nela. Quando nós temos a vida, nós não temos medo da morte. Você tem que verificar, repito, não fique zangado comigo, você tem que se examinar se você tem vida, porque o Pedro falou lá na porta formosa do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Se eu não tenho vida, eu não posso dar vida para os outros. Se eu não tenho salvação, eu não posso dar salvação para os outros. Por isso eu digo, se examine. Nós já estamos hoje para nós é 21 de janeiro, o culto das 2h da tarde, o culto passa em outros dias também, mais na frente. Então para nós 21. Quantas vezes você falou de Jesus esse ano? Estou falando nem ano passado, esses 21 dias. Talvez esqueceu, talvez não falou. Então você tem que se examinar. Será que você já tem a vida? A vida que tem quando você recebe Jesus. Eu vim para que tenham vida. Então, quando nós recebemos Jesus, nós temos a vida. Se eu não estou na igreja, mas não falo de Jesus para as pessoas, me assusto com a morte. Quando eu penso na morte, meu Deus, nem durmo. Tem gente que não dorme. Eu conto o caso de um rapaz que ele passava perto do cemitério e falava: está amarrado, eu nunca vou entrar aí. Crente. Mas chega a ser cômico, você está rindo. Entrou cedo, pessoal, cedo morreu. O corpo foi para lá cedo. Cedo, num acidente, morreu. Cedo, ele perdeu a vida. Cedo, claro, que eu creio que ele foi salvo, que era do Senhor. Deus permitiu, não sei porquê. Às vezes Deus permite, o corpo é destruído para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Mas se ele aceitou Jesus, ele não tem tempo, porque ele não vai ver a morte, ele não vai encontrar a morte. Quando você fechar os olhos, olha que coisa linda. João capítulo 8, versículo 51. Isso aqui é para você vibrar, hein? Quando você pensar na mão, não vou te ver, nem quero te conhecer, eu não vou te ver. João 8, 51.
Jesus falando, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, diga você. Quem falou não fui eu não. Quem falou não foi nenhum comedor de arroz, foi o próprio Senhor. Ele disse, se você guardar a palavra, você não verá a morte. Mas não é só, entenda bem, aquele dia final, quando você fechar os olhos e não vai ver a morte, você já vai ver a glória de Deus. Nós tivemos experiência de pessoas que tiveram essa visão, entenda, da vida eterna, é sensacional. O Paulo chegou a dizer que o que ele viu no arrebatamento eram coisas que não davam para explicar, eram inefáveis, que são coisas que não dá para descrever com palavras, de tanta beleza que estava acima da imaginação humana. Quer dizer, o que ele viu depois da morte, quer dizer, quando você fecha os olhos. Então, para você entender, nós não veremos a morte. Não temos. Missionário, não quero saber se ela é uma senhora, entenda bem, se ela é uma caveira com a foice na mão, não quero saber, eu não vou ver. Quando eu fechar os olhos, eu já vou ver a glória de Deus, você também. Todo aquele que está na vida, todo aquele que aceitou a vida, todo aquele que aceitou Jesus. Então, por que com medo da morte? Mas aí eu explico, tem que se envolver com a vida. Tem que orar, tem que ter vida com Deus, vida na palavra de Deus, a própria vida está na palavra de Deus, que a palavra de Deus é Deus conosco, aí você vai crescer. Fica com essa mensagem inicial. Não tenha medo da morte. Por quê? Porque você tem a vida, e a vida já venceu a morte. Nós não vamos conhecê-la. Eu não quero saber se é uma caveira com a foice. Já viu aquela imagem, né? Com a foice na mão, caveira. Nem quero saber como é. Tenho certeza que o dia que eu fechar os olhos, eu vou ver a glória de Deus. Você também. Por isso, permaneça no caminho, permaneça na verdade, permaneça na vida, porque Jesus falou isso para você, tá bom? Meu amigo Fernando Lima, ó gente, vem aqui, vamos cantar.